Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos iniciando mais um Pariscast maravilhoso com a presença do meu amigo Rodrigo. Ele vai apresentar a nossa convidada, por gentileza. Bom dia, pessoal. Olá. Então, hoje nós estamos aqui com Ivanúzia, empresária, mãe, foi professora. Ivanúzia, tudo bem? Tudo bem. Gostaria muito que você se sentisse à vontade no nosso podcast. E para iniciar nosso podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta muito interessante que a gente sempre faz. Qual foi a sua trajetória de vida? Como você chegou até aqui? Como você chegou até as organizações do CP e hoje diretora de todo o grupo CP? Como foi que você chegou para ser professora? Eu gostaria que você me resumisse um pouco essa história sua. Bom dia a todos, né? É um prazer. Obrigado. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês, né? Nesse bate-papo. E eu vou resumir um pouquinho da minha história. Na verdade, eu sou oriunda da zona rural, né? Eu nasci na zona rural, vivi lá minha infância até meus 11 anos. Depois vim para aqui, para a cidade de Paripiranga. Então tive assim uma infância muito boa, muito feliz, né? Tenho muitas lembranças boas. E vim para cá depois. Meu pai também era agricultor, né? Acabou, naquele tempo eles faziam a residência para os filhos na cidade, né? E deixavam os filhos estudando e continuavam lá na zona rural. Então foi assim que aconteceu. Eu me mudei para cá com os meus irmãos, depois uns foram saindo, viajando para São Paulo, outros foram casando. E eu fiz o magistério, né? Aqui estudei, fiz o magistério e logo em seguida eu fiquei, algumas pessoas me reconheciam que eu dava banca, né? Ensinava banca, a famosa banca, né? E aí, na época, no colégio de aplicação, né, o professor Wilson me chamou para trabalhar, 2 anos depois que eu tinha finalizado o magistério. Eu fiquei lá 2 anos, depois surgiu o concurso público, né? Então, eu saí do magistério e aí eu fiz o concurso público do Estado, aqui do Estado da Bahia. E aí passei, né? Já recebi meu primeiro presente na vida, né? Que já foi esse, assim. Esse concurso para professora? Isso, para professora. Mas só no magistério mesmo, né? A formação naquele tempo não se falava muito. Né? O magistério é a formação de professores, né? Daquela época. Isso. A formação inicial, né? Da gente mesmo. E aí eu passei e fui lecionar no Avelino Leite, na comunidade de Roça Nova. E lá fui muito feliz, por 8 anos, né? Fui professora de alfabetização e do ensino fundamental 1. Depois vim para aqui, para a cidade, para o colégio antigo Roberto Santos, né? Que hoje se chama Dr. José Carlos Bezerra Carvalho. E fiquei aqui. Depois lá. Isso, Aí fiz letras, né? Depois fiz o curso de letras, porque chegou um tempo, né? Que o MEC já exigia, né? Que os professores tivessem formação e tal. E eu fiz assim, mas nunca foi de minha vontade mesmo, assim, querer ser professora, né? Mas naquele tempo, veja, né? Surgiu uma oportunidade primeiro, depois um concurso, você passa, acaba ficando. Porque Você se formou em letras pela AGES, pela faculdade de AGES. Fui, inclusive, da primeira turma. Eu fui da primeira turma da faculdade de AGES. Nós Qual é o ano, você lembra? O ano? 90. Isso. Era ainda lá onde funcionou o aplicação. Isso, a gente iniciou lá, depois já finalizamos lá embaixo. E aí, assim, meu sonho sempre foi enfermagem, fazer enfermagem. Você veja, é o inverso, né? Da educação. Mas, assim, a gente tinha outros projetos, outras coisas, né? Depois casamento e tudo, e aí o sonho foi ficando de lado, né? Porque vieram outras coisas. Pronto, então, minha formação é letras, né? Sou professora. E hoje, assim, sou empresária, estou empresária, né? Porque tem algumas coisas que a gente ganha, né? Que cai no colo da gente, algumas coisas de bandeja, e isso caiu para mim, né? Aí, como... Um desafio, né? Isso, um desafio porque... Sem experiência na área nenhuma. Sem experiência, né? Só lecionando mesmo. Essa experiência era sala de aula. A gestão era gestão de sala de aula. Gestão de sala de aula, né? Não gestão de pessoas, como hoje acontece. De negócios, né? De negócios, principalmente, porque eu sempre digo que eu estou empresária, mas assim, eu não sou uma empreendedora, né? Assim, nata. Nata. Entendi. Eu penso que eu tenho que buscar muito isso ainda, sabe? Entendi. Na minha vida, assim, para poder crescer mais um pouco nessa carreira mesmo. Desenvolver pessoal e profissionalmente. Isso. Aí você acaba
fluindo os seus negócios. Isso transborda para os negócios, né? Para as empresas. Aí minha história também é um pouco conhecida, né? Como a viúva do Dr. José Carlos, né? Então, Sim. quando eu digo assim que essa questão caiu para mim, foi a herança dele, né? Nesse sentido, porque ele partiu, né? E eu precisei assumir os negócios. E estou empresária, né? Entendi. Então, hoje, assim, a gente tem também um colégio. Sim. Né? E o colégio a gente faz essa junção, né? Como eu entendo um pouco de educação, a gente sempre está ali dando um apoio, né? A quem gere também lá, né? Que tem... Ivanuse, e sobre essa questão, cortando um pouco essa história, que você já depois dá uma continuidade, mas surgiu uma dúvida. E durante esse período em que você era professora, mas estava casada com o Dr. Zé Carlos, e ele tinha, sei lá, 5 empresas, um exemplo, eu não lembro quantas, mas não surgia interesse seu de acompanhar, de ver, de tentar entender o funcionamento de um negócio, ou você via isso lá no dia a dia? Como era essa questão? Então, o mais interessante disso é porque, como eu já falei, né, inicialmente, meu sonho era a enfermagem. Sim. Né, a questão da saúde, da área da saúde. Como eu já tinha ficado muito tempo em educação, aí acaba que você quer um pouquinho ficar mudando o foco, né? Mas assim, eu não tinha esse interesse empresarial. Eu tinha o interesse, talvez assim, da própria enfermagem, do funcionamento dentro lá, da clínica. Dentro da clínica, né? Aquela questão assim, daquela prática, a vivência do dia a dia, aquilo ali me fascinava. Né? Mais para a área da saúde, entendeu? Não para o empresariado em si. Entendi. Nesse sentido. Você se sentia acomodada porque, veja bem, você era professora, tinha um sonho de entrar no ramo da enfermagem, na área da enfermagem, tinha uma clínica e, mesmo assim, não atuava e nem buscava. Você se sentia acomodada? Você acha que você se acomodou? Naquele tempo eu não me sentia, mas hoje eu tenho certeza absoluta que realmente eu me acomodei. Acomodou, né? Que eu fiquei muito assim, nessa zona de conforto, tudo certinho, né? Então, eu gostava daquilo, mas na verdade eu não quis um desafio maior, né? Que era novamente, né, ir para uma instituição de ensino superior, né? Ficar lá na sala de aula, fazer uma graduação. Aí depois uma especialização, né? Isso. Que existe hoje em dia, né? Então eu me acomodei nisso. Então quando eu fui para... Aí o que acontecia? Como eu tinha algumas folgas no colégio, eu acabava indo para a clínica, né? Então como ele estava lá e eu gostava muito do trabalho dele, eu apreciava demais, eu gostava de aprender algumas coisas. E eu ficava lá, ficava na recepção, colocava os pacientes para dentro da sala, né? Eu chamava assim, eu fazia esse trabalho com ele, essa parceria, entendeu? Entendi. Nesse sentido. Então aquilo ali me fascinava, para mim ali era a minha vivência, e fora que, por ele ser médico, né? E eu ser professora, a gente ficava também muito tempo distante. Sim. Né, um do outro, apesar de morarmos juntos, mais distantes, né? Assim, por conta das atribuições de cada um. E ele também, por ser obstetra, né, saía muito de casa, qualquer horário e tudo. Então, ali, o fato de eu estar ali junto, eu gostava por isso, porque, ao mesmo tempo, eu estava fazendo companhia também, né? Estava tendo a companhia dele também, nesse sentido. Na verdade, tem questionamentos que eu estou fazendo a você, mas eu gostaria muito de ter a oportunidade de estar fazendo ao próprio Dr. Zé Carlos. Sobre gestão, sobre negócio, porque ele foi um homem que saiu do nada e construiu um império em uma cidade pequena do sertão da Bahia. Isso, para mim, é uma honra ter alguém que mora aqui na cidade em que eu moro e que ele conseguiu construir isso. Eu acho que esse é um verdadeiro empreendedor nato, né? O Dr. Zé Carlos foi um empreendedor nato e eu acho que tem muita história para a gente aprender com ele, muita vivência do que ele deixou de experiência. E você, como viúva dele, tem muito essa experiência, conseguiu absorver? Qual foi o ensinamento? Quais os ensinamentos? Eu acredito que tenham sido muitos que o doutor deixou em relação a essas experiências, tanto na vida como também nos negócios. Você tem alguma coisa de aprendizado? Olha, eu sempre costumo dizer às meninas, quando eu estou conversando, que eu consegui ter com ele um momento tipo de firmar um alicerce. É como numa casa, né? O alicerce é o mais seguro. Se não tiver um alicerce bem feito, o resto vai desmoronar. Sim. Eu consegui isso, só o alicerce. Então eu digo assim que todos os desafios hoje que eu encontro são as paredes que eu estou levantando, né? Às vezes levanto uma parede um tanto bamba que vai cair, né? Que precisa de uma firmeza, de uma estrutura maior.
Mas assim, eu acredito que eu consegui bem a estrutura inicial, esse alicerce, mas o restante não foi por ele, né? Não foi por falta de oportunidade, porque assim, muitas vezes ele me chamava em casa, vem cá pra gente aprender isso, eu tô tremendo com esse ar-condicionado aqui, viu? Tá gelado demais. Não, se você quiser só aumentar um pouquinho... Não, já tá 24, já tá mas em eu vou 24. desligar. É porque eu sinto muito frio, eu já tô começando a tremer por dentro de frio. Então assim, ele me chamava muito, às vezes ele dizia, venha pra cá, vamos aprender agora isso aqui. Ah, é muito chato esse negócio de educação financeira, essas coisas é muito chato. Depois. Então eu fiquei depois. Sempre adiando, né? Sempre adiando, entendeu? Então assim, eu tive uma base muito pequena, mas assim, uma base sólida. E ele estudava isso, era? Tudo. Educação financeira. Se Ele você- estava a par dessas questões também, né? Ele era assim, Interessante. super organizado em todos os setores. Então, assim, se você chegar num quartinho de estudos que ele tinha lá, aí tinha uma rede, né? Porque ele ficava cansado durante o dia e ele estudava muito durante a noite. Ele estudava às vezes até 1h da manhã, aí acordava 6 horas para ler novamente. Era sempre assim, diariamente, de domingo a domingo. A rotina dele era essa, de estudos. E aí era muito organizado. Se a gente for nesse quartinho hoje, você vê uma prateleira todinha, educação financeira, aí tem os livros separados da saúde, né? Tinha a questão do avião, né? Do sonho dele de ter um avião e tudo, ele mesmo pilotar, e tem outra prateleira só de coisa de avião, de motor, de piloto, de tudo. Então era tudo separadinho. Ele era autodidata. Autodidata. É. Super, né? E Super autodidata. disciplinado demais, porque não tinha um dia que ele não levantasse para estudar. Era assim, como se estivesse estudando para fazer um concurso porque tinha que passar. Então, assim, eu digo que foi assim, o maior leitor que eu já conheci até hoje. É a regra do sucesso, né? A disciplina. Quando você repete várias vezes a mesma coisa, você vai estuda, aí você vai fazendo ela, vai chegar um momento que você vai fazer sucesso, aquilo vai acontecer de fato. Ele dizia, olha, primeiro você tem que ter o sonho, né? Porque primeiro a gente precisa sonhar, e brincava comigo, aí dizia assim, quando for parar para sonhar, não sonhe pequeno não, sonhe grande, porque sonhar já dá trabalho, ter um sonho, então sonhe logo grande. E o custo é o mesmo, né? Sonhar pequeno e alto é a mesma coisa. E tem pessoas que falam que não sonham alto não, porque a queda A queda grande. não existe concordo. isso. Foi não, discordo Hoje eu totalmente. acredito Prefiro sonhar também grande, que, porque sonhar né? não paga, então. Exato. Com certeza. E ele dizia, porque se não der certo o grande, vai dar certo o pequeno. Sim. Né? Mas quando você sonha pequeno demais, aquilo ali quase não vai dar certo, a probabilidade é zero, né? É verdade. Aí ele dizia, primeiro você sonha, depois você começa a coletar, começa a entender, começa a estudar sobre aquilo ali tudo. E você, aí, daí em diante, tem que ter um hábito, né? Tem que desenvolver o hábito mesmo. Todos os dias você tem que fazer aquilo, todos os dias. E se dá um tempo, perguntar, pronto, eu quero conseguir isso daqui a 5 anos. Todos os dias você tem que se perguntar. O que é que eu estou fazendo para daqui a 5 anos eu conseguir isso que eu quero? Porque ele até citava o exemplo, ele dizia, às vezes as pessoas dizem, eu quero comprar um carro, né? Aí não trabalham para isso, não se dão um tempo de comprar esse carro e a vida vai passando, Exato. Você né? acaba não encontrando. Então ele dizia, tem que ter foco realmente, e disciplina, tudo é disciplina. Ivanúzia, nós estávamos partindo do princípio, né? Você saiu da zona rural, vamos lá, veio para a cidade, formou-se professora, conseguiu seu concurso, e daí então você caiu de paraquedas na gestão de quantas empresas, Ivanúzia? 5. De 5 empresas, acertei. De 5 empresas, né? Então, nesse período, 5 empresas. Mas como aconteceu isso? Porque, assim, para nós que estamos aqui, a gente sabe muito bem como foi a história. Certo. Mas as pessoas que vão assistir talvez não compreendam o que aconteceu de fato para você cair de paraquedas dentro dessas 5 empresas e começar a ser gestora de 5 empresas aqui na cidade, Paripiranga. Assim, é um assunto Triste, né? triste, né? Tanto realmente para a gente aqui, principalmente para a população paripiranguense, né? Que Sim. acompanhou muito essa história, que vivenciou. Mas então, foi isso que aconteceu, né? Então, infelizmente, né? Ele concorreu aí 2 mandatos políticos, Sim. né? Não conseguiu ser eleito, né? Mas depois foi brutalmente assassinado, segundo provas, né? Segundo inquérito, segundo processo aí, né? Que está comprovado que
crime foi um crime realmente político, né? Então foi tirado de cena, né? Foi arrancado daqui da gente, não só como médico, né? Mas como pessoa, como a maior liderança política que esse município já viu até hoje. Às vezes eu falo assim, muitas pessoas acham exagero, mas foi. De fato foi, porque assim, a forma como ele conduziu a política, a forma como ele fez tudo, ele fazia com que a gente seguisse sem questionar nada. Era aquele tipo de líder nato, como, não é? Ele era um líder nato mesmo. Ele mudava de partido, a pessoa questionava, não queria aquele partido, mas o fato de tê-lo como candidato, de saber que ele era a liderança dali, a gente ia para qualquer partido, independente. Não era a sigla que contava, a gente ia pela pessoa. E ele foi realmente, né, essa liderança política realmente que deixou história, que marcou, que as pessoas... Eu participei de uma campanha recente aí e nas casas que eu chegava o pessoal chorava, o pessoal contava história, o pessoal lamentava. Até hoje foi assim uma campanha para mim que se eu sentisse muita tristeza mesmo, né, de compartilhar aquilo ali, eu ia ficar chorando na campanha toda. Entendi. Porque dificilmente você entrava em uma casa para a pessoa não lembrar, né, e não relatar um fato, né? Porque ele realmente, de fato, ele rodou esse município todo, ele conheceu ponta a ponta esse município, né? E depois disso, né, a gente nem chama de tragédia, né, porque tragédia a gente chama uma coisa da natureza, né? Sim, isso. E por acaso, né? E aí não foi, realmente, né? Foi planejado, uma covardia mesmo, né? Sim. Isso aí a gente sabe que foi brutal demais para a nossa sociedade, para mim, para os meus filhos, né? Para mãe. Para mãe. Qual foi o ano 2015? 2014. 2014. 2 de maio de 2014. Então, devido a isso, eu fui obrigada, né? A entrar nas empresas como gestora. A entrar. A entrar mesmo, assim. Mas assim, Vanusa, na época, eu ouvia muitos comentários, né? Sim. E principalmente comentários de a falência, possível falência de todas as empresas do ramo, do grupo. E passaram-se anos, né? E a gente não viu essa falência. O que foi que você fez aí nesse período, nesses anos, que não foi, que a expectativa das pessoas não foi concretizada, né? Digamos assim que eu tenho a ajuda de alguns anjos, né, na minha vida. A gente tem, por exemplo, sim, 1, 2, 3. Nós temos 3 pessoas hoje, 3 gestoras. Na linha de frente desses negócios aí que teriam passado, né, pelos ensinamentos, pelo treinamento deles. Tudo, né? Entendi. Sim. Então essas pessoas continuam. Outras eu precisei mudar, porque não funcionava mais, né? Sim. E aí eu assumi praticamente, né? Quem eu mudei, eu acabei tendo que assumir, né? Onde eu mudei, lugar dessa pessoa. Entendi. Então eu digo assim, que tem esses anjos aí na minha vida. Que colaboram para que tudo flua, aconteça, e você acompanha de perto o que está acontecendo em cada uma dessas empresas, né? Vê relatórios, acompanha resultados, né? A gente toma decisões juntas, né? Decisões assim pequenas do dia a dia da rotina das empresas, elas tomam sozinhas, né? Porque se viesse tudo para mim, acho que eu já estava morta de tanta coisa, né? Tanta coisa, né? Que São 5 negócios, né? A gente sabe que lidar com pessoas no dia a dia não é fácil. Mas assim, cada um lá no seu setor já conhece, né? Sim. Tipo, se eu trabalho com vocês dois, eu já conheço o seu perfil, já conheço o dele, né? Então assim, eu não tenho que entrar muito nessa coisinha, sabe? Menor, particular assim, de cada funcionário. Aí é com o gestor. Mas na hora de uma decisão grande, né, a gente sempre senta, a gente analisa custos da empresa, gastos, tudo isso elas têm muito cuidado, são muito cuidadosas mesmo. Elas assim, lidam com essas empresas como se fosse dela. Esse é o segredo, né? Delas estarem aí tomando conta desse negócio. Hoje, assim, são pessoas realmente de confiança, né? Isso. Muito mesmo, porque eu digo, a gente tem que valorizar muito, né? Essas pessoas que ficam no dia a dia com a gente, que abraçam sua causa, que vestem a camisa daquilo ali quando está fazendo. Então, eu fui agraciada, né? E abençoada por elas até hoje. Entendi. E aí que não vai dando certo, né? A gente vai corrigindo, vai mudando algumas coisas. Eles sempre ensinavam, porque no início, quando um funcionário saía, eu tinha que perder o funcionário. Meu Deus, ali eu achava que o mundo tinha acabado. Eu digo, meu Deus, o que é que vamos fazer agora? O que vamos fazer? Mas ele sempre ensinava assim, ele dizia, olha, pra tudo tem jeito. Não se assuste.
Porque às vezes ele chegava em casa tranquilo e dizia, Sim. fulano de tal saiu. Eu digo, e agora, Zé Carlos? E agora, doutor? Eu tomava logo. Ele, e agora o que, menino? Agora Entra dá outro. jeito, tem jeito, entra outro, era assim. É normal. Então ele me ensinou, né? Teve Esse muita ciclo é normal. coisa assim que ele me ensinou que eu fico, né? Assim, É. na memória. Eu sei que 7 anos depois, né? Muita coisa já mudou, muita coisa evoluiu. Né? Sim. Eu até fico questionando, se ele estivesse aqui hoje, como seria o Dr. Zé Carlos de hoje? Será que ele estava antenado com essas É. mudanças? Com certeza, Antenado né? ele estaria. É, com mas certeza. eu fico só Participando. pensando assim, será que ele realmente abraçaria toda essa mudança Essa mesmo assim, tecnologia. essa tecnologia? A ou gente ele- sabe que é. as redes sociais hoje tomando conta de tudo. Isso. Né? Instagram. Como é que o Dr. Zé Carlos estaria Porque- enfrentando o isso, Instagram no dia a dia, pronto. né? Porque assim, quando ele partiu, já tinha o WhatsApp, mas Sim. ele não tinha o WhatsApp no celular dele. Era assim. Entendeu? Já existia cartão, né? Ele dizia, esse dinheiro de plástico vai quebrar todo mundo. Eu digo, o que é esse dinheiro de plástico? Ele disse, esse cartão. Ainda continuava comprando as coisas dele à vista, dinheiro, tudo era assim. Mas tem algumas pessoas que Era quebraram diferente. mesmo com cartão, Na verdade, né? ele dizia as Só pessoas. gerenciamento, né? É, Não tem gerenciamento. Ele dizia as pessoas Gastam não demais. têm ideia do que é isso, esse dinheiro de plástico. Vão gastando, tem 2, 3 e perde Sim. o controle Perde totalmente. o controle, é. Mas uma curiosidade que tem muitas pessoas de casa que não conhecem, né? A história. Gostaria de saber sobre os empreendimentos do CP. Hoje, atualmente, eles atuam em qual segmento? Né? Em quais segmentos, Quais eu vou segmentos, dizendo? né? Pronto, então, como eu falei inicialmente, nós temos um colégio, né? Um colégio. Aí, na educação, uma academia, Certo. 2 farmácias e a clínica, que era onde ele Atuava, trabalhava. É isso. sim. Né? Porque a clínica foi onde nasceu tudo, né? Sim. Dela, aí vieram os outros Surgiram. ramos. Sim. Então são esses segmentos hoje. Top, que nós maravilha. temos. Então o pessoal de casa, né, tem essas dúvidas. Você não conhece, né? Que tem muitas pessoas que não é de Paripiranga, Isso. né, de outras cidades, outras regiões, que é bem interessante, né? Para eles ficarem cientes como é. É isso. Como o Rodrigo falou, né? É o grupo CP, né? Ele Sim. chamava de organizações, eu continuo chamando de organizações. Daqui uns dias eu quero mudar organizações, colocar alguma coisa, mas o CP, com certeza, né? Virou uma marca. Sim, sim. E vai Fortíssima, ficar. né? Fortíssima, É uma é. marca forte ainda, graças sim. a Deus e assim. Lá na clínica, o CP mesmo, a gente procura manter mesmo, né? Em todas as outras, mas assim, a gente ainda mantém aquele serviço assim, de qualidade, a gente preza muito, porque ele era muito cuidadoso em tudo que fazia. A gente tem muito cuidado, né? Porque setor de saúde, pior ainda. Né? E, como a gente sabe, né? As coisas não são fáceis, mas assim, a clínica hoje eu sempre digo, existe gerenciamento, existe, eu acho que precisa muito mais, sabe? Talvez até uma pessoa com um olhar diferente do meu, assim, um olhar, digamos assim, na área da saúde mesmo, alguém da área da saúde com um olhar, sabe, para ela. Mais técnico. Isso, eu sinto assim que precisa disso hoje, né? Sim. Né? No Uma futuro, parte técnica isso, uma parte bem- que entenda mais, assim, Tecnicamente da coisa. tecnicamente da coisa, É, entendeu? e você Então, entraria na parte de gestão mesmo que você já está atuando. isso, porque eu sinto falta disso, né? Porque era ele quem fazia tudo. O Rodrigo sabe, né? Já ouvi algumas histórias e ele fazia tudo. Então, uma vez ele disse, olha, se eu chegar a morrer antes de você, você pode pegar, mandar derrubar a clínica todinha, pode vender os lotes dela, que ali não vai servir mais não, porque a clínica sou eu faço a clínica. Mas eu entendia, né? E eu entendo por que ele dizia isso, porque ele fazia tudo, né? Lá dentro ele fazia tudo, ele fazia parte normal, fazia parte cesárea, dava laudo de exames, né? Fazia essa parte toda, né, do empresariado, geria Gestão tudo, todinha. tudo. Né? Então hoje eu entendo por quê, né? E como era da saúde, era mais fácil, né? Era Tem mais centro fácil. da saúde, né? É verdade. As pessoas, tipo, hoje têm uma ideia errada que eu faço dinheiro de rodo, assim, sabe aquela coisa assim, elas têm essa ideia que eu tenho muito, sabe aquela coisa... Você, que seu Sim. faturamento é alto. que é altíssimo, mas não é, né? Não é, porque a pessoa, o personagem principal era ele. Quem trazia o faturamento Isso. alto era o Dr. Era Zé ele. Carlos. Se ele fizesse tudo, ele dizia, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ganhava muito dinheiro. Porque ele estudava, né? Ele Sim, estudava sim. e uma coisa ia levando a outra. Aí ele disse, olha, quando você estuda para uma coisa, já abre campo para outra. Sim. Aí você faz isso, depois já vai fazer outra coisa e tal. Ele disse, mas não é por dinheiro que eu trabalho. É porque na época que o Dr. Zé Carlos fazia o serviço, ele fazia sozinho, entre aspas, né? Era mais ele dentro do processo e não dividia. E hoje você tem que pagar vários profissionais e você fateia isso em várias partes
para sobrar uma margem de lucro que é necessária para o desenvolvimento e para a manutenção do negócio. Então, por isso que não há esse faturamento tão absurdo, porque não tem condições de você dividir tanto e no final ter uma margem grande de resultado. E aí, por conta disso, né, a gente vai, né, tocando devagarinho e tudo. E eu sempre digo, como Rodrigo citou, né, que realmente algumas pessoas esperaram mesmo que eu fechasse tudo, que eu acabasse com tudo, que eu não conseguisse nada. Mas a gente tá aí, né? A gente luta para continuar, para deixar tudo aberto, para continuar funcionando, porque quando eu olho, tipo, às vezes quando uma empresa tem crise, né, aí você olha assim desanimado, né? Sim. Mas depois, principalmente a clínica, como é a mãe mesmo das outras, eu digo, meu Deus, eu não posso fechar essa clínica, porque fechar uma clínica, para mim, assim, a clínica hoje é como se fosse assim, uma covardia, como se você não tivesse lutado para manter aquilo ali. Porque eu fico olhando os tijolinhos, né? Ela Sim. tem uns tijolinhos lá, Rodrigo, sabe? E os tijolinhos pequenininhos, eu fico olhando e digo, esse tijolinho é como se fosse, eu lembro dele como se fosse aquela formiguinha carregando, sabe? Sim, Cada coisa, cada coisa de trabalho. Constante. E assim, ele nunca teve ajuda de prefeitura para nada. Assim, nunca Se envolveu teve com esse nunca, objetivo, nada. né? Era sempre, a questão dele era sempre sozinho, batalhava. Então, tudo foi fruto do trabalho dele, né? Então, quando aconteceu tudo isso, eu digo, meu Deus, eu não quero mais nada além disso. Outra empresa, por exemplo, eu não penso, né? Hoje, de vez em quando eu fico pensando, Eu né? vou perguntar se você vai querer uma empresa. De vez em quando eu fico pensando, porque às vezes o que é que acontece? Você pode olhar uma, né, e dizer, não, talvez essa não fique por muito tempo, né? Então deixa eu substituir, né? E como a gente já comentou muito aqui, estamos conversando, as coisas vão mudando, vão evoluindo, né? E aí talvez, né, eu chegue. Mas assim, ainda não tenho, se você disser, você gostaria de... ainda não. Formatada para... Não, ainda não. É estudo ainda. Entendi. Mas e dentro dessas empresas que você tem, são 5, existe alguma questão que vocês estão analisando para ampliação, melhoramento? O que vocês estão estudando para fazer isso? A gente sabe que a gente está em um período crítico, né, justamente pela pandemia, mas tem muitas empresas que durante o período de pandemia desenvolveram, algumas faliram, outras se mantiveram, mas existe algum projeto de expansão, alguma coisa desse tipo em alguma delas? Ou melhoramento? Olha, eu penso assim em questão de expansão, mas não seria aqui, já seria em outra cidade, em relação ao colégio. Ao colégio. E em relação à estrutura física, por exemplo, ultimamente eu estou construindo lá, que eu vou mudar a parte administrativa toda, né? Então, para outra casa, a gente já derrubou outra casa lá que eu comprei. Sim. E aí a gente está fazendo em relação à estrutura, Você vai centralizar, né? A administração delas em um local só? Em um local só. Isso é perfeito. Aí fica... Não, só do colégio. Só a parte administrativa do colégio. Entendi. Porque onde ela funciona hoje, eu preciso ganhar um espaço de umas 2 salas, né? Porque o colégio está crescendo também. Entendi. Então aquela parte de baixo vai se transformar em sala de aula? 2 salas. 2 salas. Vai continuar um pátio, Sim. que já é hoje, mas assim, vai ganhar 2 salas onde funcionava diretoria, secretaria, coordenação, né? Sim. E aí tá na casa... E nessa casa lote que você comprou, você está transformando ela no setor administrativo do colégio. Do colégio. E onde existia a biblioteca, que já era um prédio, porque era assim, meu colégio terminava aqui, aí tinha uma casa que não era minha e tinha outro prédio que era meu já. Que era a biblioteca. Isso, que era a biblioteca. Aí na biblioteca agora vai ser o refeitório do colégio, né? Porque o colégio só tinha uma cantina pequenininha. Sim. E os meninos, né, tem que dar um confortozinho. Isso melhora até a acessibilidade, né? Eu percebi que pela estrutura que você está montando aí vai melhorar a acessibilidade dos meninos em relação a essas áreas, né? De sala de aula, refeitório, né? E hoje ele já está bem amplo, porque a gente... Olha, tem esse pátio, né, que vai continuar. Temos um pátio pequenininho, né, que eles brincam, que eles usam lá como quadra. Tem outro pátio grande que eu construí. E tinha um estacionamento da academia que era pouco usado, né? E não cabia tantos carros e tinha gente que acabava deixando realmente os carros na rua, frente, né? na frente. Então, o que foi que eu fiz? Eu pedi emprestado da academia, né? Porque a gerente até hoje... Ela cobra. Ela disse, você pegou meu estacionamento, você está pegando tudo mesmo.
E eu coloquei, que era só no cimento mesmo, né, no Sim, contrapiso, sim. aí eu acabei colocando outro piso, aquele granilite, né, aí fiz assim, tem um pátio enorme, aí abri para a escola. Sim. Entendeu? Então, assim, esses meninos hoje também já tem outro pátio bem amplo lá, coberto também. Então, a escola hoje realmente ela cresceu. Certo. E atrás ainda da clínica tem uma área enorme que futuramente, né, eu tenho que estudar, que aí é outro projeto. Eu percebi também uma mudança muito notória nas farmácias. Depois que você começou a administração delas, tem uma mudança muito grande na estrutura, na formatação dela. Antes era só o balcão e pronto, agora você tem prateleiras. A gente procura também, né, inovar ali na farmácia e assim, a menina que coordena, né? Sim. Lá ela é muito dinâmica, ela é muito inquieta com as coisas, sempre está procurando mudar Fachada alguma nova, coisa. tô vendo já. Então aí a fachada essa semana eu já tinha encomendado muito tempo, né? Mas já com a pandemia demorou. Demorou, para ficar pronta. Mas a gente está mudando também. Na verdade, aquela farmácia do centro, não sei se você sabe que quem mora aqui sabe que tem a loja da Ditem, que aquele prédio é nosso também. Sim. Na Ditem. Então, assim, é um prédio enorme. Próximo da lotérica? Não. É subindo já um pouco. Ah, entendi, Mas sim. no mesmo alinhamento. No mesmo É alinhamento. no mesmo alinhamento, mas aqui Onde sim, era já. estilos móveis, que hoje é a Ditem. Que hoje Sim. é a Ditem. Então, ali eu fiz assim... não sei o que foi que aconteceu, eu acho que eu não pensei bem, né? E eu acabei alugando aquele prédio para muito tempo, Sim. muitos anos, né? Mas hoje também já sei que é projeto, eu não vou renovar depois do contrato quando vencer. Porque eu penso em mudar já, em ampliar a farmácia, entendeu? E levar pra lá. Tirar de onde ela está hoje e pra levar lá. para lá. Vai ficar super farmácia. Vai ficar grande. Você vai colocar um super farmácia. Pareçal, né? Então, assim, em relação Super às pareçal, farmácias, mas em relação às farmácias, é isso que eu penso, né? Em relação É porque de ampliação, o formato de farmácia agora está parecendo supermercado, né? Então as pessoas estão indo para a farmácia comprar tanta coisa, esse remédio. Então você já formava nesse mesma ideia. Futuramente, assim, também, como a menina que gerencia, né? Ela está se formando em farmácia. E aí a gente quer também já montar um espaçozinho, né? Para ela na própria farmácia de atendimento, né? De farmacêutico lá, ter um espaçozinho. Como essas redes maiores, né? Sim, A gente sabe sim. que tem. Uma clínica mesmo para você dar um suporte para o consumidor. É importantíssimo isso, viu? Então, essa aqui, É tendência, né, nas pequenas ela não funciona bem como a outra, né? A gente sabe. Lá o fluxo é bem maior do que essa, mas eu já pensava assim, às vezes em fechar essa, depois eu fico pensando nos funcionários, que eu não quero... E a localização ao lado do hospital ajuda, né? Entre aspas. Aquela semana eu comprei aquele medicamento e fui tomar injeção lá do lado, já no hospital. Foi rápido, foi prático. Foi bem prático pra mim. Assim, a farmácia funciona muito em questão de hospital, quando o hospital tem muito especialista, né? Porque aí entendi. Tem funciona mais fluxo essa maior. questão do fluxo, né? Sim. Dessa Verdade. troca e tudo. Mas quando não, Aí, é meio aí parado. não funciona muito bem, entendi. Agora, voltando um pouco ao assunto do colégio, que tem muitas pessoas que têm curiosidade em saber, ele atua no ensino fundamental, educação infantil, ou já tem ensino médio ou não ainda? Não. Ou não pretende? Então, hoje nossa atuação é ensino fundamental. Fundamental. Aliás, educação infantil, ensino fundamental 1 e fundamental 2, né? Que termina no 9º ano, Sim, né, que depois já seria o médio. o médio. Eu tenho certeza que se o doutor Zé Carlos tivesse aqui, ele já tinha pensado nesse ensino médio para o colégio, né? Porque ele não se aquietava, não, ele não parava, não. Mas hoje, assim, eu vejo algumas dificuldades. Quais são as dificuldades que eu vejo, assim, nessa implantação do ensino médio? Primeiro de tudo, nossa mensalidade. Nossa mensalidade é uma mensalidade bem acessível, não é uma mensalidade cara. Os profissionais, geralmente, né, de ensino médio, eles querem ganhar mais, né, do fundamental e até pela própria formação, que eles têm tudo, né? Sim. Então já seria para a gente um entrave grande, né? Você tem um custo muito alto e tem que passar esse custo pro aluno, pro pai do aluno, no caso. Isso. E fora assim, que o nosso fundamental, hoje, por exemplo, antes você tinha 5 alunos, 6 alunos, sabe? Hoje não, sim. Hoje a gente já tem 15, 14, 18, 20 no fundamental, né? Mas às vezes quando parte, né, para o médio, nem todo mundo quer continuar.
Porque às vezes vem aquela questão do jovem, eu não quero mais não esse colégio, já estudei desde pequenininho, quero sair, outros ares, né? Outros horizontes, eles acabam... já pega a adolescência, né? Isso. E acabam convencendo os pais a não quererem ficar mais ali. Aí tem tudo isso e fora outra coisa que, como muita gente, né? Tá querendo essa questão da universidade, às vezes não consegue, né, pagar, então quer partir para o público, né? Então vai para o público, já consegue as cotas, né? Porque eles acham melhor, alguns acham melhor fazer o ensino médio numa escola pública, porque já consegue as cotas. Né? Para depois tentar a questão do Enem. Então como administradora do colégio, você entende que hoje é melhor você expandir o colégio para uma outra cidade, seria mais interessante do que você ampliar e colocar o ensino médio aqui em Paripiranga? Eu penso, assim, nessa ampliação, eu penso em 2 cidades, assim, que eu penso que daria certo. Tem algum nome já nessa cidade? Só são baianas, não são sergipanas, só são baianas, né? Assim, eu ainda vou fazer um estudo, né, no futuro e tudo. Hoje, eu tenho certeza, se fizesse hoje, daria certo. Sim. Assim, algumas coisas que eu já me formei, mas a gente ainda não bateu o martelo. Ainda não. Mas você, até como professora, né, já foi professora, atua nesse segmento também, você acredita que a educação infantil, no geral, é importante, infantil e fundamental, é muito importante para o crescimento de conhecimento no geral, para formar uma pessoa com um grande profissional no futuro? Porque eu vejo muitas fragilidades na educação infantil. E muitas pessoas falam que a faculdade é muito interessante, mas se você tiver uma boa base no fundamental, é algo essencial para você se tornar um grande profissional mais adiante. Você concorda com isso? Eu até faria com você a mesma comparação da casa. Do alicerce. Eu acho que é o alicerce, a educação infantil. E lá, nosso colégio, ele se destacou, na verdade, mesmo pela questão do bom trabalho que foi feito na educação infantil. Então, como eu falei inicialmente, né, eram poucos alunos no fundamental. Mas só que eles foram ficando, porque depois a gente conseguiu outros profissionais. Mas assim, o sucesso mesmo do colégio, assim, como destaque de referência realmente da região foi em educação infantil. E eu acredito que realmente é a base, que é o alicerce de tudo, porque é onde eles vão aprender tudo ali, né? Olha, se uma criança, nossos alunos, chamado G5 é a idade lá, né, no nosso colégio. Então, nossos alunos de 5 anos, agora não, está um pouco mais devagar, né? Assim, em relação à aula remota, a gente sabe. Porque, tipo, um aluno pequenininho, ele não consegue ficar numa tela 4 horas de aula tendo aula. Não consegue, né? Não tem como. É diferente. Mas, assim, quando realmente nós estávamos no modelo presencial, nossos alunos de 5 anos, eles saíam lendo, interpretando tudo. É a coisa mais linda. E hoje, a idade para o aluno, a idade ideal não, de referência, né? Para o aluno ler, interpretar tudo direitinho, a questão da escrita, são 6 anos. É de 6 anos a idade. E o nosso de 5, de 4, a gente já tem aluno lendo de 4 anos, a gente tem. Isso é muito interessante porque eu hoje até faço algumas críticas nas escolas públicas, não todas, obviamente, mas eu falo isso porque eu tenho conhecimento com parentes, amigos, pessoas da região que estão em escola pública, tem crianças com 10 anos que não sabem ler. E eu fico impressionado, que eu aprendi a ler com 7, naquela época, né? Eu aprendi a ler com 7 anos. E para minha região, que é do zona rural, eu já era um prodígio naquele segmento, porque o pessoal daquela região não sabia ler. O pessoal tinha 8 anos e não sabia, eu com 7 sabia ler tudo. Mas eu aprendi, a escola me ajudou, claro, mas eu aprendi a ler mesmo com minha mãe em casa. Naquela época, me orientava todos os dias. Sua mãe era professora? Não, mas ela sempre estava ali, que me ensinou a ler foi a mãe. Acontece isso quando a mãe é professora. Não é. O aluno sempre é mais dedicado e aprende mais rápido. E ela me ensinou a ler, porque assim, foi algo até interessante que na primeira série, teve uma lição, a primeira lição, né, que era todos os dias tem uma lição. Era uma lição. Todos os dias tem uma lição. Para aprender. Isso. Todos os dias tem uma lição. E a primeira lição, eu não esqueço nunca, era Menino Maluquinho. Eu acho que eu lembro dessa lição. Eu acho que todo mundo leu, não foi? Menino Maluquinho. Muito não, mas eu conheci depois. Né? Menino Maluquinho. E eu não sabia ler. Na sala, na época eram várias crianças, né? Tipo assim, eu lembro que eram mais de 30. E ninguém sabia ler. Só teve um rapaz, na época eu estava com 7 anos, e tinha um rapaz que já tinha uns 12. E sabia ler, leu a lição. Então aquilo eu fiquei, meu Deus, por que só ele sabe ler? Eu fiquei, né? Oxente, achei em minha casa, falei, minha mãe,
A professora, essa lição vai ser da manhã, que era ecologia, não, ecossistema. Ecossistema. Aí, pronto, cheguei à minha casa, falei minha mãe pegou a lição, qual é essa daqui? E pronto, começou a ler. Até hoje eu tô decorado essa lição na minha cabeça, com 7 anos. Pronto. Ali ela me ensinou a ler, e ela não me ensinou a ler soletrando, porque os alunos, até esse rapaz que leu, ele soletrava, D-A, D-O, D-A, e por aí, certo. entendeu? Era assim, mas, entendeu? Era. E minha mãe não, ela me ensinou a ler sem a soletrar. No outro dia, cheguei na sala, só o rapaz, ele já tinha uns 12 anos, e eu que fui ler, ele até melhor do que ele soletrava. E eu não, a professora pra mim assim, do nada, ele se espantou naquela época, né? Ela ficou espantada, assim, oxente, já aprendeu com quem? Aí eu disse, minha mãe. Mas aí todos os dias, entendeu? E aí eu fui aprendendo, entender naquela época. E hoje eu vejo muita fragilidade nas crianças que chegam a 10 até 11 anos e vai passando. E o mais interessante é que elas passam de série, elas vão passando. Segunda, terceira, quarta, eu fico impressionado com isso. Parece que é obrigatório, né? Parece que é obrigatório passar. Então isso é algo... Do aprendizado. Isso é algo assim que eu vejo surreal. E essa questão do colégio, eu sinceramente vejo que para quem tem condições é muito importante fazer investir no seu filho, colocar no colégio, porque, meu irmão, infelizmente está muito fragilizado a educação pública. Infelizmente. Existem exceções, né? Existem exceções, mas é muito raro. E se a gente entende que fazendo um comparativo com a casa, que o alicerce é a educação básica, é a educação infantil, e aí, se você quer ter um filho realmente que tenha base para alavancar a sua vida, eu acredito que realmente é um investimento importantíssimo. Sim. Quando você faz principalmente essa educação. E eu acho que até serve como formatação para que o colégio faça propaganda voltada para isso, entendeu? Dizer, olha, a educação básica é o principal. Não adianta você chegar no ensino médio, no ensino superior, sem ter uma educação básica de qualidade, né? E uma educação infantil e básica e fundamental de qualidade. Então é aí que vem o Colégio CP para trazer isso para vocês, entendeu? Sim. Porque tem muita gente entrando e saindo de uma faculdade e sai para o mercado de trabalho e a gente não vê desenvoltura nenhuma. E fica reclamando do mercado, e o mercado está aberto, tem possibilidades. Eu acho que a maior fragilidade é a formação superior por causa justamente dessa base que não teve, entendeu? E se você não tem essa base, você vai toda a trajetória e desmorona lá no final, né? Que quando você acha que você está formado numa graduação e você simplesmente não teve a base, você desmoronou, a casa caiu. Né? Não adiantou ter toda essa trajetória sem o alicerce reforçado. Mas eu creio que é muito importante também os pais eles se envolver com a educação, desse processo todo, educar com o filho, porque tem muitos pais que eu vejo, né, por aí, que ele tipo assim, não tá nem aí, coloca ele até numa clínica, num colégio, coloca no colégio o filho, mas tipo assim, não vê o que o filho tá estudando, não orienta, não dá aquela atenção. E a gente fala isso tanto nos pais que têm os filhos na escola particular como na pública, principalmente na pública, porque a cobrança da particular por parte dos professores é maior. Né? Então o aluno está ali, está sendo acompanhado, né? E na pública nem sempre tem essa cobrança, até porque às vezes é sala de aula superlotadas, os professores, né, não tem como acompanhar tudo, então os pais estando ligados diretamente a essa educação do seu filho, fica muito mais fácil dele se desenvolver. E lá é assim, nosso grupo, graças a Deus, de pais, eles são parceiros mesmo, são parceiros da nossa escola, né? Mas, como diz você, sempre existe realmente aquele que deposita como se joga na escola e deixa lá. Você tome conta, a responsabilidade é sua. Sim. Né? E a gente sabe que não é por aí, não é Sim, bem assim. Com certeza, Então, porque, como você relatou aí, a gente já recebeu alunos de 10 anos de outras instituições que não sabiam ler nada. A gente teve que alfabetizar quando chegou lá, mas é tudo mais difícil. Sim, com certeza. É tudo mais difícil. Porque você chega numa turma... 10 anos o quê? Acho que são 3º ou 4º ano, mais ou menos aí. Então veja os outros alfabetizados, né? E ali 2, 3 sem ser alfabetizados. Complicado. É constrangedor até para eles, os bichinhos. Sem entender, né? Sem ser alfabetizados, né? Aí o professor tem que dar até uma atenção especial para que esse aluno consiga acompanhar os outros, né? E toda criança tem um tempo, né? De aprender. Sim. Toda criança tem um tempo. Ou seja, elas não aprendem todos de vez. Pronto, numa turma você não pode dizer, não... Turma do G5, que a gente estava falando, né? A questão já da alfabetização mesmo bem feita. Pronto, essa turma de 5 anos você não pode dizer, não, todos os 5 vão aprender de vez. Não existe. Porque eles têm um tempo de aprender.
como eu até já relatei, às vezes já vem de 4 anos, já vem lendo, né, para a turminha de 5. E aí nós temos esse tempo, assim, se já for aluno de lá desde pequenininho, nós temos assim realmente uma obrigação moral de alfabetizar esse aluno até o primeiro ano, até 6 anos. Entendeu? Nesse sentido. Mas quando chega realmente de outra instituição que não está alfabetizado, né, nós precisamos acolher, mas aí é como vem um trabalho mais diferenciado realmente para que ele consiga acompanhar e ser alfabetizado até, né, o mais rápido para acompanhar assim, tudo. Nós também vemos hoje, né, no mundo tem muitos casos assim, às vezes de dislexia, né, casos às vezes de autismo, outro tipo, né, nem chama deficiência mais, né, tem outros nomes lá, especial, né, então que os próprios pais às vezes eles não querem admitir. Sim. Isso é mais dificultoso ainda. E aí é muito complicado, né? É muito complicado. Porque quando você já chega, quando você já tem um relatório, né, de um aluno que realmente, né, tem essa deficiência, é necessário. Aí a gente já estuda uma forma diferente, às vezes já liga para o psicólogo, ele orienta, faça desse jeito e tal, né? Às vezes o psicopedagogo, vamos trabalhar com essa criança desse jeito. Mas quando o pai realmente não aceita, é complicado, porque fica, né, aquela coisa na escola, o professor meio sem saber, né, como lidar com aquilo, é complicado, né? É complicado mesmo. E tem muitos pais, né, que não aceitam, né? Tem muitos que não aceitam. Vanusa, nós falamos muito sobre o colégio, falando sobre farmácia, falando sobre clínica. E vamos falar agora sobre academia. Me interessa muito. Tô com problema no joelho, mas eu retorno. A culpa é dele, viu? O problema no joelho. Foi exagerado. Fez demais, exagerou. Pulou demais, né? A academia, até pelo próprio tamanho dela, né, a gente não pensa em ampliação. Gigante, já é gigante. Né? É enorme. É só assim, vem algumas novidadezinhas, né, por aí. Mas vamos falar das novidades. Eu não posso falar não, que é surpresa. Cadê a gestora da academia para ajudar a gente? Se eu falar alguma coisa, Josi me mata depois. Então, eu não posso, olha. Muda, estou muda esses dias, né? Essa parte era mais interessante, você não quer falar. Ai, meu Deus. Então, a academia também já foi projeto da gente ampliar. Só sabemos que tem negócio, tem novidades vindo por aí. Sabemos que tem novidades vindo por aí, não posso contar. Okay? Tá, senão fica novidade mais. Aí não vai ser surpresa. Tudo bem, o importante é saber que tem alguma coisa para mudar e vai melhorar. É assim, Ixi, Maria! Muito bem. É para melhorar. Muito bem. Eu diria assim que nessa pandemia os meus alunos ficaram chiques, ninguém reclama de nada, todo mundo tá lá, todo mundo malha, assim. Eu acredito até assim que por conta que a gente teve que se organizar, né, para essa nova estrutura é um novo formato. Hoje você vai lá, tem seu horário agendado, só pode malhar naquele horário, terminou, tchau. Né? Sim. Tudo isso não era como antes. Antes a gente abria 5 da manhã, só fechava para almoço, depois abria novamente 1h da tarde e só fechava 9 da noite. Você, enquanto aluno, você podia ir em qualquer horário. Entendi. Podia malhar o dia todo lá. Você podia malhar o dia todo. Lá era assim. Se você... Já pensou o dia todo malhando? Você pagava uma mensalidade e aí... Você tinha acesso livre. Você, tipo, fazer minha musculação de manhã, vou dançar à noite, vou pra hidro à noite. Tudo isso aí era livre, né? Entendi. Mas aí a gente teve que se realmente... reorganizar, né? Se reorganizar, porque, primeiro, tivemos que baixar, né, o preço da mensalidade, né? Tipo, a mensalidade maior lá, hoje, que o pessoal está pagando, ela não teve aumento desde os 5 anos, não teve nenhum aumento. A gente congelou a mensalidade maior hoje, aí tem 5 anos que está congelada. E essas outras menores agora a gente teve que, né? Criar um novo formato. Mas foi interessantíssimo, sabia? Acho que dá até para manter mesmo depois da pandemia. Eu não vou mudar mais. Essa ideia de você contratar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, você escolhe quantos dias você quer malhar e você paga pelaquela quantidade de dias que você escolheu. A gente pretende ficar assim, agora não. Eu gostei dessa formatação. Né? E eu acredito que houve realmente, né, essa questão da pandemia, a gente fechou 8 meses. 8 meses, né? 7 meses, por aí, 7 meses. Que levou até algumas considerações de política, assim, questão geral dos governos, não só Bahia, Sergipe, outros estados, referente à academia. Porque tem aquela briga contínua, se era prioridade ou não. Até que depois os órgãos de saúde identificaram que a atividade física ele melhorava a imunidade
em relação a... Mas eu né? sofri um bocado aqui. Eu imagino. Em relação a isso, a gente sofreu. Que até, como você falou, eu ficava assim... Tipo, o primeiro fechamento eu compreendi. Sim. Certo? O primeiro fechamento, né? Que foram de... Os Entender a 7... doença, Sim. entender o processo. Porque a gente não sabia, ficava aquela coisa, né? É algo, muita coisa, Como era que muita dizia, o informação. pico, né? O pico vai chegar, não sei quando, a Sim. gente esperando aquela coisa. É uma mandeta, né? Era mandeta. Isso, é. Aí eu compreendi, Início. né? Então eu compreendi, ficamos tal. Só que depois, esses outros decretos, né, que vinham acontecendo, eu não compreendia, porque assim, fecharam minha academia por uma semana, né? Depois reabriram, depois fecharam de novo por outra semana. É, sim. Só que, enquanto isso, você via, tipo, um bar aberto durante o dia. Vai entender, Fila né? no banco. Entendeu? Fila no banco, filas lotérica. enormes no supermercado. Gigantesca. tudo tá- entendeu? Exato. Então, quando você... A aglomeração era bem maior. Era Você muita para, né? aglomeração. Academia. Sim. Né? Aí eu ficava pensando, poxa, da É gente injusto ficar, agora. realmente é injusto. Sim, né? É sim. injusto porque todo mundo entra aqui com os cuidados mesmo, porque a menina que toma conta, Josi, ela fica de olho mesmo, assim, quando tem alguém sem Afere a máscara. temperatura. Né? Afere a temperatura e ninguém fica Álcool sem gel pra máscara todo e mundo, álcool, álcool pra todo entendeu? mundo. Para todo mundo. É verdade. Né? Então, assim, os cuidados realmente, eu não tenho, né? Eu nunca soube de nenhuma contaminação comunitária lá dentro, entendeu? Nunca houve, assim, do tempo que a gente está com ela aberta Sim. nessa pandemia. Nunca aconteu. Foram casos isolados, né? Sim. Que é normal, né? Ninguém sabe onde Isolado. contraiu, né? Que a gente não Foi sabe contaminado, né? onde foi contaminado. Mas, assim, eu achava injusto. Aí teve um projeto aí na Câmara, né? Que um vereador, ele entendeu, né? Que a academia deveria ser Ele lançou um projeto onde dizia que a academia deveria ser um Sim. serviço essencial. Eu vi nas redes sociais. né? Aí não foi aprovado ainda completamente, né? Mas foi votado, né? E unanimidade, eu acho que todo mundo concordou, Sim. tudo direitinho. E eu espero que não feche mais, assim, só se tiver, Deus me livre, né? Outro colapso, né? Sim. Na pandemia, Deus me livre. Então, em relação a ela, é isso. Eu penso, assim, ainda um dia, talvez, de fazer uma extensão também. Como do colégio, eu penso em fazer. Da academia. Da academia. Na mesma Mas- cidade do colégio? Não, Ah. não pensei na mesma cidade. Mas é uma boa, é até uma Logisticamente ideia. é bom. É, né? é Porque você até já uma vai, ideia. vai acompanhar um, já acompanha o outro mesmo. Isso, assim, só mesmo em relação a isso, né? Uhum. Eu acho que é isso E mesmo. novidades para Paripiranga, para a academia daqui. Tem. Vamos aguardar essas novidades aí. Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Mas tudo bem. O importante é que O tá importante é que já tem projeto. já tá tudo certo. Já tem ideia já. É bem interessante, Ivanúzia. Falamos sobre tudo isso, Ivanúzia, e eu fiquei encucado em um trecho da nossa conversa que falava justamente do assassinato do Dr. Zé Carlos. E eu queria voltar para esse assunto porque, assim, na época foi comentado que, inclusive, até você seria a mandante do assassinato. E até hoje tem muitas pessoas que não acreditam no resultado do processo. E eu queria que você esclarecesse por que deve acreditar nesse resultado do processo? Foi interessante porque na época foi cogitado tantas opções para ele. Meu Deus, o homem passou de ser bom, passou a ser vilão. Ser um monstro, né? Porque primeiro foi eu que mandei matar. Depois era ele que devia muito a agiota e a agiota mandou fazer o serviço. Depois foi um pai, né, que, digamos, ele perdeu um bebê, né, no parto dos que fez. Sim. Aí o pai foi lá revoltar. Depois Foi. Aí disse que foi um pai que foi revoltado, Houve matou por muita isso. coisa, né? Tantas teorias. Depois foi alguém, um marido enciumado, porque ele tinha dado em cima do consultório. Menino, mas foi coisa, mas foi muita coisa. Né? Muita coisa. Só para tirar do foco político. Né? Sim, só sim. para tirar e por um bom tempo tirou. Né? Mas eu, assim, quando aconteceu, nunca desviei do meu pensamento outra coisa. Porque eu conhecia, né? Eu conhecia e sabia que não tinha nada. E eu sempre disse, foi político, foi político, foi político. Desde o início, vamos Desde o início. Desde Desde o início. Do dia que aconteceu. No outro dia eu disse, foi política. Isso foi política. Não tinha outra justificativa. Não tinha. E mesmo porque eu era assim, Zé Carlos, por ser uma pessoa muito destemida, que ele era muito destemido mesmo, ele não, tipo assim, se ele recebesse uma ameaça, ele não vinha me dizer. Sim. Nem dizer a você, nem tampouco correr.
nem se acovardar. Sim. Ele recebia e pronto, era aquilo. E ele, de vez em quando ele dizia assim, essa política ficou muito perigosa. Ele falava, né? Ele disse, a política ficou muito perigosa para mim. Eu penso que eu não vou mais, porque não vale mais a pena. Não vale mais a pena. Você não tem ideia do que eles são capazes de fazer. Você nem tem ideia, entendeu? Sim. Então ele sempre falava disso. Ele já imaginava. Ele citava alguns nomes, né? Sim. Que eu não posso citar aqui, né? Mas ele citava alguns nomes. Ele dizia: você não sabe, você não tem ideia do que fulano é capaz de fazer. Você não conhece a frieza do coração daquela pessoa. Então era sempre assim, algumas coisas que ele comentava. Eu dizia: por quê? Não, só para você saber. Ele sempre dizia isso. Né? Mas nada objetivamente, não, né? Assim, tem isso aqui contra mim, vamos fazer ele uma só dizia assim, não, eu acredito até que pelas conversas dele, ele nem acreditou que, tipo, existiria uma execução mesmo. Sim. Entendi. Eu acho que ele acreditava, tipo, vai atirar numa perna, você vai ficar sem andar. Ou no carro, vão bater no carro. Tipo assim, sabe? Um tipo de coisa assim que deixasse, que talvez até tornasse ele um pouco inválido, no sentido de... Ou com medo, mais com mais Não, eu acho que ele acreditava que poderia acontecer algo por acaso, não tão grave como não tão planejado. grave. Sim. Porque eu não sei, assim, se realmente ele acreditou. Só que era assim. Tinha umas coisas, né, que ele fazia, que ele dizia, que ele tipo, passou um mês, assim, fazendo algumas coisas estranhas que ele não fazia, tomando umas atitudes diferentes, sabe? Sim. Tipo, acelerando as coisas, fazendo o tempo de terminar isso logo, sabe? Como hoje eu fico pensando, se realmente ele não sabia que ia, entendeu? Porque, assim, ele fez muitas coisas que a gente fica hoje... Pensando, por que ele disse isso e por que fez isso? Né? Pra você ter uma ideia, olha. Ele foi assassinado dia 2 de maio. Dia 1º de maio, né? Que é feriado. Sim. Ele passou o dia todo trabalhando na academia para derrubar uma parede, para deixar do jeito que ele queria. Era assim, o feriado dele foi todo trabalhando. Mandou os meninos bater lá uma parede que separava o salão de dançantes, lembra? Aí ele tinha que deixar daquele jeito. Aí na escola, ele na quarta-feira, antecedendo a sexta, né? Ele foi na escola, ele comentou com a diretora assim: eita, acho que nem vai dar tempo de fazer umas coisas aqui, entendeu? Tipo assim. Aí a diretora, né? Ela dizia: ô gente, doutor, tá doido? Aí você pensa numa coisa hoje, amanhã você já fez? Porque ele era assim, ele pensasse hoje, amanhã ele já fazia. Né? Então ela não compreendia porque ele estava dizendo aquilo, né? Então assim, teve muitas coisas. Tipo, a gente ia almoçar na casa dos meus pais na zona rural dia de domingo. Eu tinha um carro e ele tinha um. E aí, como a gente já ia 11h30, eu dizia: vamos, rapaz, todo mundo junto. Ele: não, vá, leva os meninos, daqui a pouco eu vou. É como se não quisesse estar com a gente, entendeu? Sim. É como se sentisse ali que não deveria estar com os filhos, com a esposa, assim, naquele momento, né? E isso foi um mês, assim, foi um mês desse jeito. Ele organizou tudo, ele pegou minha casa, porque ele era muito organizado. 30 mil vezes mais do que eu. Aí ele era quem organizava, não era de fazer faxina não, mas assim, ele tirava os lixos, isso aqui não quero, jogava tudo que ele achava que era lixo mesmo, que não servia, organizava, aí tinha umas ferramentas que ele gostava de mexer em ferramentas, passou olhinho em tudo, ajeitava tudo, sabe? Aí tudo ele ficou assim. Tudo era como se ele não tivesse tempo. Aí ele dizia: eita, o tempo não dá pra nada, o tempo não dá pra nada, entendeu? E eu ficava pensando, esse homem é doido. Com tanto tempo que tem, ele diz que não tem tempo. Porque ele fica só falando isso de tempo, entendeu? Então, hoje eu fico realmente assim, em dúvidas, entendeu? Se ele sabia, por algum motivo de ameaça forte, de alguém que veio dar uma certeza. Sim. Porque assim, foi, infelizmente, né? Quando aconteceu o assassinato, foram muitos comentários, assim, de pessoas que fizeram reuniões, né? Pessoas que levaram para suas fazendas, que fizeram reunião com o grupo, que queria tirar ele daqui, né? Pessoas que colaboraram financeiramente, qual ia ser o dia melhor e tal, para fazer. Isso está no processo, Vanusa? Por exemplo, esse episódio de reuniões? Não, eu acredito que não, porque foi mais assim, comentário, né? Não houve essa questão das provas mesmo, assim, né? Então, assim, o que está no processo é o que a gente pode ter como prova mesmo, né? Que a gente sabe que tem muita gente envolvida, né? Mas o que vale é o papel, o que vale é a prova, o que vale é o que está ali, né? Sim. Então, mas assim, eu não tenho dúvidas, realmente. Do processo, do que está. Porque quando as pessoas falam isso, eu questiono assim, o processo passou por aqui, para Ipiranga, né? E foi analisado pela juíza, doutora Débora,
né, que ainda é juiz aqui, e por esse motivo, ela entendeu quando o juiz leva para a júri, é porque o juiz entende que houve realmente, de fato, que ele realmente era o mandante do crime. Era o que tinha ali no processo, né? É o que tem no processo. É o que tem no processo e ela compreendeu E ela isso. compreendeu né? isso. Chega esse processo no Estado, não é isso? Que foi desembargadores que analisaram. 5. Os 5 disseram o quê? Unanimidade. Que também... Entendiam que ali não tinha dúvida. E aí eu fico me perguntando, a doutora Débora estudou anos para ser juíza, os desembargadores 5 estudaram muitos anos, e uma pessoa leiga a dizer, não, foi fulano. Eu fico questionando, como é que eu vou questionar o resultado de tantas pessoas especialistas, porque eles são especialistas, e dizer que não foi outra coisa que aconteceu. E depois teve outro recurso, né? Depois dessa unanimidade, teve já 2 recursos, um extraordinário e outro especial, e foi negado aí na Bahia mesmo, porque esse, no caso, tinha que ir para Brasília, né? Sim, que é... Mas já foi negado na Bahia, né? E como é que está o processo agora? Não, aí tinha um último recurso para ser julgado, aí ele recorreu novamente, né? Então só tem esse agora. Que está sendo julgado o último. Se não for para Brasília, de Salvador mesmo já volta. Manda aí volta, agora, né? nesse caso... A execução do processo. Nesse caso aí já é marcar o júri, né? Eu acredito que é nessas condições, né? Eu não... A gente acompanha, mas... não depende. Não depende mais. Não depende mais de mim, né? Não depende do meu advogado, não depende. Tirar isso do lugar. Sim. Depende realmente deles, né? Deixar isso, né, pra... A gente sabe, né, que ninguém... Eu não sou criança, né? De não saber que existe alguém, né, que coloca a mãozinha lá para deixar mais um tempo aquele processo, né? A gente sabe disso. A política faz muito dessas coisas, né? A gente sabe disso. Então, existe quem tem poder mais, né? Um pouquinho, aí vai lá e coloca a mãozinha, vou deixar aqui por enquanto. Não que não vai acontecer, né? Eu acredito demais que vai chegar o dia, né? Desse julgamento acontecer. Mas só que aí está sendo guardado ali, alguém está segurando o tempo que pode. Com certeza está segurando, né? O tempo que pode, para poder... Pode, né? Mas enfim. As pessoas comentam até que depois de 5 anos... Não, são 20 anos para prescrever. Prescreve? São 20 anos. Ah, entendi. Ainda tem um tempinho. Eu digo, não é possível que com 13 anos pela frente... Sim, né, não resolva. Não resolva. Assim, a gente lamenta muito, né? Lamenta muito porque a gente sabe que a justiça nesse país é desse jeito mesmo. A política manda na justiça. Isso, a política manda na justiça e fica... manda na justiça. As coisas ficam muito lentas mesmo. Tem que ter alguém mais poderoso para tirar a mão de quem está era segurando. Assim, ter um poderoso para ser mais poderoso do que aquele. Do que aquele que está segurando para poder facilitar. E aí a gente espera assim, que uma hora quando acontecer, né? Porque a gente precisa ter fé, né, e acreditar muito em Deus, porque só Ele é quem resolve nossas coisas, né? Outra pessoa não resolve, ninguém resolve, só Ele. Então está guardado, está guardado e uma hora vai acontecer. E quando, né, for acontecer a questão do júri, a gente estuda possibilidades que a gente não sabe, né? Se der certo, se vai ser aqui, se vai ser fora, ninguém sabe. Onde é que o júri vai ser melhor acontecer, né? Verdade. Vamos dizer, mudando de assunto, essa semana foi seu aniversário, né? Foi. Eita, eu vi as postagens, os bolos, comeu muito bolo esses dias, não foi? Fora, e aí em todo regime, viu? Não podia não. Não pode não, né? Não podia, meu Deus, saí do regime 2 dias. Oi, Vanusa, agora voltando para a questão familiar, fala um pouco sobre seus filhos. A menina mais velha, Natália, gente finíssima aquela menina, né? Natália tá aí ainda nas batalhas da vida, né? Para entrar na universidade. Qual a idade dela mesmo? Vai fazer 22. Aí eu digo, tá ficando velha, viu? Tem que entrar nessa papitinha. Universidade logo. Mas como ela quer medicina, né? Entendi. E aí fica batalhando, realmente uma hora vai dar, né? É verdade. Ou federal ou não, eu vou ter que entrar em ação, né? Não tem jeito. E aí tem os outros 2, né? Que estão ainda no ensino fundamental, assim, são muito inteligentes, muito espertos, assim. Eu digo até que tem a esperteza do pai, assim, o foco, sabe? Deveriam estar muito mais disciplinados, né? Porque a culpa é da mãe, nesse caso, não é deles. Mas, assim, são estudiosos, né? apesar do que houve, né? Apesar do que houve, nunca tiveram, assim, déficit de aprendizagem, né? Continuaram, assim, nunca tiveram, graças a Deus, depressão, sabe?
Nunca Que tive. bom. Apesar do que passaram, Estão né? aqui hoje agora com você, né? É, Passar o dia dos pais com a mãe. Dia dos pais, É. Porque hoje é dia dos pais, né? É verdade. Eu virei pai, né? Virou pai Agora. também, Quer dizer, né? nunca vou ser pai, né? Mas a gente Em tem determinados muitas momentos assume o famílias, papel, né? né? Que a gente Vanusa? assume. Que a Assume mãe o papel do assume. pai, porque Não tem como. não tem como você ser só mãe sem ter, durante o seu dia a dia, que assumir o papel Isso, do pai em determinadas situações. Uma das coisas assim que eu sinto muito, lamento muito, muito, por ele demais, até mais, eu acho que é o item maior que eu lamento, Sim. é essa questão do pai. Do pai. Da presença assim do pai, porque a gente sabe, né, que uma criança que perde o pai, aquela lacuna é difícil de ser preenchida, porque olha, minha menininha tinha 5 anos, né, quando aconteceu, o menino 7 e a outra tinha 14, mas assim, eles nunca esqueceram os ensinamentos dele, o que ele ensinava, brincam, né, falam dele brincando, com alegria, entendeu? Mas você sente, né, que ficam a tristeza. E tem um dia assim na vida deles que eles ficam tristes, e eu já sei o que é a tristeza. Então isso aí nunca vai ser preenchido. Então é a coisa mais que eu lamento mais pela partida dele. Nem como meu esposo, assim, como essa questão de pai. Uma coisa bem interessante, de tantas coisas que você vivenciou, né, durante a trajetória, você vê que nosso país, não de forma geral e não somente para Ipiranga, envolvendo política, você acredita que nosso país, você vê algo, tipo assim, uma luz no final do túnel, ou você vê como de mal a pior, a tendência é ficar pior cada vez mais? Olha, eu já cheguei a acreditar algumas vezes que esse país tinha jeito, mas ultimamente... Não vê mais. Eu sei que a gente não pode perder a esperança jamais, né? De dias melhores, mas é difícil. Está muito difícil. Esperança, O tema dele geral era esperança pra gente nunca perder. Sim. Eu acho que a gente não deve, né? Jamais perder. Mas que esse país está difícil, está difícil. Eu falo isso porque, assim, eu como uma pessoa bem crítica em relação à política, né, inclusive fiquei até conhecido na cidade por muitos vídeos que eu fiz, né, nessas questões de eleições, liderava até um partido na cidade, e, sinceramente, eu hoje, até minha mãe dá muitos conselhos, meu filho sai dessa vida porque é complicada a situação, tantas dificuldades, tantas coisas aconteceu, aí eu, por exemplo, né, do finado. Então você vai dizer que sua mãe tá certa. Entendeu? E você colocando vídeos, né, mostrando o seu rosto e tal. Tem pessoas que falam aqueles vídeos, né, com montagens e tudo, e eu não, sempre mostrava e mostra os exemplos de coisas erradas, né? E infelizmente, depois de tantas coisas que eu percebi, eu vejo que não vale a pena. Né? Eu vejo que as pessoas não dão valor, muitas vezes não dão valor, né? Então eu mesmo estou pensando igual você, não vejo mais luz no final do túnel, não. Inclusive, eu estou até pensando seriamente, se acontecer de ocorrer nas próximas eleições do ano que vem, né, para a presidência e tal, entrar um político aí no poder, eu vejo que eu vou embora daqui, do país. Mas ir embora daqui, entendeu? Porque eu vejo... enfim, muito complicado. Não vai saída, né? Eu não vejo saída de luz, eu acho que a curto prazo o país não tem saída, mas eu acredito nessas crianças que hoje estão sendo educadas com formatação diferente, e eu acredito que essa sim provavelmente que pode mudar, né? Essa mudança. Mas é algo que aí não é a longo prazo, a longo prazo. Então vai necessitar de muito tempo para que a gente tenha realmente o país dos sonhos. Que o Brasil tem potencial para ser um... Com certeza, um imenso, Mas, infelizmente, essas gestões que o Brasil vem tendo, infelizmente, a gente não vê essa diferença. Eu estou falando disso em todas as esferas. Federal, estadual, municipal. Não, é geral. As pessoas não vão para dentro da política com um propósito realmente de transformação. Eles vão com um propósito de autotransformação. Isso. Eu acho que é mais um projeto de poder do que um projeto de desenvolvimento no geral. E isso faz com que o Brasil não cresça, a cidade não cresça, e o Estado não cresça, e as pessoas também não cresçam. Porque reflete diretamente no dia a dia das pessoas o resultado do que é a política no nosso país, entendeu? Então, se temos políticos que realmente colocam as coisas para funcionar de fato, com certeza nós teríamos pessoas também mais engajadas na sociedade, ou seja, o desenvolvimento do país seria outro. Sim, com certeza. Com certeza. Seria outro. Fora que a gente... não saiu ainda, né, dessa crise também da pandemia, né, que aí isso aí também
mesmo que diga, pronto, acabaram os casos, né, do coronavírus, da Covid, mas assim, eu acredito que essa crise realmente que a gente vai enfrentar, não é? É uma crise grande mesmo. Pós-pandemia. Né? Pós-pandemia, eu Sim. acredito. Porque tem muita gente que se ilude, né? Diz assim, não, quando a pandemia passar, tudo... Não. Vai ser de uma hora pra né? outra, não. Não vai ser. Eu acho que uns 2 anos, assim, talvez para botar esse Brasil. No caso de uma formatação, no caso de negócios, aí vai depender de cada negócio. Porque tem negócio que já se formatou, já se projetou para um outro caminho e acabou desenvolvendo mais do que ele deveria se por acaso não fosse na pandemia. Sim. Mas no caso do país, realmente, há essa dificuldade. Em relação ao país, né? País, que eu coloco em relação ao país. não haverá essa desenvoltura para que o país saia. No mesmo instante que sai a pandemia, ele já comece a ter um desenvolvimento. Não vai ser assim tão rápido. E depende muito da gestão. De quem está no comando, que vai fazer com que isso aconteça de forma mais lenta ou mais rápida. Mas que vai precisar de tempo, vai. Vai precisar de tempo, vai ter muita coisa. Exatamente. E Vanusa, por falar nisso, você se envolveu politicamente na última campanha. Eu também queria falar sobre isso. Me fale por que você entrou, qual foi o seu propósito. E o que você acredita que tem ajudado nessa campanha? Eu não sei se eu gostaria muito de comentar? De comentar, tá, não. Assim, tudo bem. Eu estou repensando muito. Repensando hoje eu estou repensando muito política na minha vida. Entendi. Eu repensando de verdade. Realmente só nos seus filhos, na sua família. Porque assim, minha família hoje é em primeiro lugar. Com certeza, imagino. Não existe nada que mais mude valioso isso, do que né? isso. Mais valioso, assim, e eu me sinto, sabe, naquela obrigação moral mesmo de cuidar, né? É como se você tivesse uma responsabilidade dobrada, sabe? Sim. Eu me sinto assim. Eu sei que talvez nem deva ser assim, mas eu me sinto desse jeito. Entendi. É como se eu tivesse uma responsabilidade com eles Sim. e com ele, né? Eu tenho que fazer isso por eles, entendeu? Como você colocou aí uma parte da sua fala quando falava do pai, né? Da questão Sim. da educação, eu devo isso, entendeu? Eu preciso, assim, essa dedicação mesmo para os meus filhos. Eu quero que eles sejam pessoas boas, que eles sejam pessoas honestas, que eles tenham profissão, né? Que eles não precisem de mim para seguir na vida, entendeu? Nesse sentido. E isso demanda, né? Tempo, doação, muita coisa, né? E fora as empresas, que quando a gente sai, por exemplo, eu saí, né, para o processo político, fiquei 2 meses e meio no processo, envolvido diretamente no campo, né? E essa parte de campo eu amo, eu gosto demais, eu gosto de visitar pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto da pessoa simples, da pessoa humilde, aquilo me atrai, porque eu acho que eu vim de uma essência assim, então eu sou assim até hoje, né? Eu gosto muito assim das pessoas, sabe? Daquelas pessoas assim, eu queria muito ajudar, mas a política assim, aqui em Paripiranga e em outras cidades, e de um modo geral, é muito difícil, porque algumas vezes as pessoas não querem sua ajuda. Né? Por que eu digo isso? Porque quando ficam esperando você chegar para pedir X, para pedir isso, para pedir aquilo, entendeu? Elas não querem ser ajudadas, né? No fundo não querem ser ajudadas. Então, tem muita coisa que você precisa repensar, se vale a pena tanto desgaste na sua vida, né? Fora que às vezes as coisas não saem como a gente planejou, que queria que saísse um pouquinho, né? Isso tudo, então eu estou repensando. Política na minha vida hoje eu estou repensando. Sim. Né? Repensando mesmo. Então tem eles e como eu disse, quando a gente sai, não é a mesma coisa. Eu passo toda semana eu estou aqui com eles, né? Eu sei que elas coordenam, as meninas coordenam, mas eu estou dentro da empresa, eu estou vendo alguma coisa, né? E quando você sai para isso, você abandona, deixa lá. Eu lembro dele, quando ele saía para esses processos políticos, ele demorava às vezes 1 ano e meio, 2 anos para botar a empresa no lugar do jeito que ele queria de novo. Porque ele tinha se afastado. Porque ele tinha se afastado. O caso dele era assim, o meu, graças a Deus, não. Né? Não precisou isso tudo e nem precisa. Mas demanda também essa questão. Mas talvez não precisou porque você não era a concorrente. Né? Isso, se você né? Diretamente, talvez não precisasse né? Também. do mesmo tempo. Isso, exatamente. Então, são essas coisas às vezes que a gente fica também repensando muito, entendeu? Porque o patrimônio, né, que a gente tem hoje é nosso, né? É nosso, vai ser dos meus filhos, né? Para eles trabalharem, fazer o que quiserem depois. Mas assim. Colocar no som aí. A política em si não é de ninguém, né? É. A política é uma coisa passageira. Né?
E às vezes existe muito uma coisa assim, tipo, como ele disse, né, de autotransformação. Quando você sente, tipo, às vezes um poder, né, que você sente aquilo e tudo aquilo modifica, né? Algumas pessoas, assim, a gente passa a não conhecer mais. Às vezes você conhece uma pessoa, é amigo, conversava, ria e tudo, mas quando você dá um poder, você não reconhece mais. Reconhece, né? Não. O poder muda muitas pessoas, né? Ele dizia isso, ele dizia, quer conhecer uma pessoa, dê poder que você conhece na hora. Pra ver o que Aí, sai dali. É uma série de coisas, mas assim, eu repenso hoje mesmo por conta do que a gente tem e por conta dos meus filhos em primeiro lugar, minha família. Né? Minha família, porque às vezes você vê... O som hoje não está colaborando. Quem é que tem som aqui? Quem sabe? Deixa aí aqui. Então, eu até perdi o que eu estava dizendo. Com o som passou e eu perdi o meu foco do que eu estava falando. Mas enfim, eu estou realmente repensando minha vida em relação a isso. Também vai chegando uma fase da sua vida, né, que você vai querendo mais calmaria, sabe? Sim. Vai querendo menos problemas, menos preocupações, né? Porque você vai dando valor a uma coisa que realmente tem mais valor. Tipo, eu queria, assim, quando a gente se envolve numa coisa dessa assim, a gente se envolve não só por você, né? Você envolve porque você leva pessoas, né? Eu me tornei uma liderança por conta dele. Não é que eu não sou, mas eu me tornei por conta dele. É porque você leva o nome. Você acaba levando o nome do Dr. Zé Carlos e o nome do Dr. Zé Carlos é forte, né? Sim. E aí, às vezes, a gente, quando entra, né? Entra assim, para tentar também ajudar as pessoas, né? Dar oportunidades a elas que não estavam tendo. E às vezes as coisas não dão certo, né? Por algum motivo não dão certo. E a gente vai se sentindo tipo assim, né? Meio, e agora? Né? Como é que eu vou novamente chegar para, vamos comigo de novo, né? Tipo assim. Então, isso, são essas coisas assim, realmente que eu estou repensando, né? E talvez eu queira mais um pouquinho de sossego na minha vida, porque eu nunca quis poder na minha vida, né? O que materialmente hoje a gente tem foi a herança dele, né? E é lógico que ao longo desses 7 anos eu lutei para deixar, né, as coisas e não fechar nada realmente, e tá aí tudo aberto, tudo a gente está trabalhando para manter, né? Mas assim, não é isso. Eu queria que ele estivesse aqui. Era o ideal, né? Eu queria que ele estivesse aqui. Eu podia não ter nada, mas eu queria que ele estivesse aqui. Então isso não é o que importa para mim, nem para os meus filhos, graças a Deus, assim, porque eles não são dessa forma, né? E é isso, né? Então a gente vai vendo que na vida da gente o mais importante são os amigos verdadeiros que você tem. É a sua família em primeiro lugar, porque você pode rodar para o mundo todo, mas uma hora você volta para a sua família. Você pode ser aquele filho que deu trabalho o tempo todo, mas você vai rodar o mundo todo. Depois você vai dizer, vou voltar para casa do meu pai, porque a gente sabe, né, que a família é quem dá o apoio, é quem quer o nosso bem. Então, como eu falava, tipo, todo mundo às vezes é um candidato, tem uma esposa ou tem um marido que se lança, né? Aí um toma conta da família, outro toma conta da política, né? No meu caso, eu teria que, né, deixar tudo isso de lado, assim, minha família e tudo, meus filhos, para engajar de verdade, né? No projeto então, político. No projeto político. Então é isso que eu estou repensando, né? Repensando mesmo em relação a tudo isso. Se é viável ou não, né? Se é viável, estou verdade. repensando. Eu acho que chega uma fase da vida da gente que a gente ganha uma maturidade, né, em relação a essas coisas. Mas tem muita gente que fala, Giovanna, ela não deveria se envolver nisso, não. Tem muita gente que Eu fala. acho que como falavam com ele, né? Como falavam com ele. As pessoas pagavam consulta para ir lá dizer a ele, doutor, sai de política. Dizia ele. Isso não é para você, não. Você é certo demais. Não dá certo, não. Saia disso, saia disso. Várias pessoas. Por isso, né? que o Brasil não vai exatamente. Mas ele não. Mas é isso mesmo que se a pessoa foi falar, é exatamente isso. Não é diferente. Por esse motivo que a gente está desacreditado do país. Sim. Porque a gente já entende que é assim. As ideias dele, né, eram ideias totalmente diferentes dos gestores que... Eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar tanta coisa na vida, nem eu. Do que ele planejava, Imagina o que seria Paripiranga com gestão de Dr. Zé Carlos. Seria diferente. É porque um cara que saiu do nada e de repente construiu tudo que construiu, imagine ele com poder e a gestão na mão e o recurso para fazer. Sim. Eu acho que nós iríamos muito longe, viu? A visão dele é muito avançada.
O papel era transformar Paripiranga numa referência nacional, em que Paripiranga fosse conhecida e reconhecida por todo o país, como uma cidade que tem qualidade em ensino, qualidade em educação, qualidade em saúde, entendeu? A cidade de 100% de saneamento. Isso aqui era o diferencial que Paripiranga ia ter em relação a qualquer outra cidade. Ou seja, transformar Paripiranga em uma cidade do primeiro mundo, sendo uma cidade interior da Bahia, em um país que não é desenvolvido, é subdesenvolvido. Exatamente. Olha que essa é a ideia, entendeu? E com certeza, e ele sempre colocava esse lado, ele disse, eu não vou para a política por causa de dinheiro, não é por aí, eu não estou indo por causa disso. Porque ele dizia, olha, do jeito da simplicidade dele, eu vivo de forma tão simples, que eu vivo com qualquer coisa. E era assim mesmo, porque ele era muito simples, quem conheceu sabia. Sim, sim. Era simplicidade, nunca, né, se influenciou por nada, nunca, sim. Porque era dele. Né? Era da natureza dele ser assim. Então ele poderia ter milhões, então, né? Não, então ele podia haver milhões aí na frente dele. Aquilo não ia mudar em nada, né? E ele se indignava, né, muito assim, porque ele via muita coisa acontecendo. Aquelas pessoas, né, que chegavam lá, que não podiam pagar, e às vezes ele dizia, não precisa pagar a consulta. Ele via aquele sofrimento, entendeu? Ele viu de perto aquele sofrimento ali de pessoas que não podiam pagar, mas precisavam do médico, precisavam do serviço, entendeu? Ele viu muito. Então, o que indignou mais mesmo foi em relação a essas coisas, né? Ah, entendi. Foi a indignação dele por ver pessoas precisando do serviço. Ele, como particular, talvez não pudesse abraçar tudo, né? Num dia não tinha como. E aí ele dizia, eu tenho que fazer alguma coisa por essa Olha, Rodrigo, e fez muito, viu? Porque ele fazia coisas que eu nem sonhava e eu nem sabia. Eu digo, se fosse para ter... Eu digo, é uma pena que eu estava num momento, né, que ele tinha partido, era um momento recente, né, e eu não pude nem coletar esses depoimentos dessas pessoas, porque eram pessoas, quando me encontravam, choravam, você não sabe o que ele fez por mim, não, ele fez assim, tal dia, ele me deu isso, era desse jeito, e era independente de política. Né? Era independente, né? Não tinha nada a ver com a questão política, ele fez muita caridade. Você só estava 3 anos ainda para a campanha. Mas era assim, né? E essa conversa maravilhosa, né, infelizmente está chegando ao fim. Vamos para as suas considerações finais. Como é que as pessoas encontram você nas redes sociais? Eita, eu acho que é Ivanuzi Underline, no Instagram. No Instagram. Ivanuzi Underline. Iremos deixar na descrição do podcast. Mas hoje meu perfil está público, não está privado não. Público, maravilha. Porque eu gosto de fazer uns videozinhos curtinhos. Bom, dia de domingo, meu stories, hoje está em Alter Reels, né? Hoje o cada falha, cada falha. Muito bom. Mas é assim, eu gosto eu não gosto muito do formal, sabe? Sim. Eu gosto do descontraído. Acho que é o mais forte hoje, né? Dar risada com o seu hoje é o mais forte, né? A gente gosta disso, viu? Mais natural possível. Engessado não dá certo não mais. Não. Já foi o tempo em que se só mostrava a coisa certinha, organizadinha, né? Acho que já acabou o tempo disso. O Facebook você nem me pergunta como é, porque eu nem sei mais. Hoje em dia o pessoal tá mais, né? Mais no Instagram, né? Instagram, Ela tá moderna, viu? Muito bom, é isso aí. Moderníssima. Tem mais alguma pergunta, amigo, pra botar? Não. Encerrar, né? Tem uma consideração pra falar, alguma coisa? Não, fica à vontade. Só aproveitar, né? Agradecer novamente a vocês, né? Por esse bate-papo, pelo carinho, né? Por terem me convidado. Eu agradeço muito e mandar aí um beijo, né, a todos os pais, mães, né, aqueles que cuidam, que dão carinho aos seus filhos no dia de hoje, né, ao meu em especial onde tiver, um abraço, né, ao meu pai também, que está lá na zona rural agora, um abraço e a todos os pais. E muito obrigada. Obrigado também. Então, pessoal, muito obrigado vocês que assistiram até aqui, né, e compartilhem com seus amigos, né, comentem abaixo, que essa conversa é bem interessante também que vocês coloquem sugestões, né, sempre falo isso, enfatizo aqui nos nossos vídeos, sugestões de pessoas para trazer também nosso podcast, beleza? Que isso é muito importante, claro, deixar o like, comentar, compartilhar, né? E, obviamente, ativar sempre o sininho, para quando tiver um vídeo novo no canal, você receber a notificação, que isso é muito interessante para o crescimento contínuo desse nosso trabalho, beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço, meus irmãos!